sol começava a se pôr no horizonte, lançando sombras longas sobre Jerusalém. Era um dia como qualquer outro, e ao mesmo tempo, um dia diferente de todos os outros. Mas uma sombra se aproximava, uma sombra de traição, dor e sacrifício. Jesus Cristo trilharia o caminho para o Calvário, oferecendo-se como sacrifício supremo. Um dia de tristeza e triunfo, de agonia e redenção. Uma história que ecoa através dos tempos, tocando vidas com sua mensagem de amor e esperança. A noite caíra sobre Jerusalém, envolvendo o jardim do Getsêmani, em um silêncio inquietante. Vagalumes piscavam entre as oliveiras retorcidas, projetando sombras dançantes no chão. Jesus, com o coração pesado, buscava consolo em oração. A quietude foi quebrada pelo som de passos e armaduras. Judas emergiu da escuridão, seu rosto uma máscara de falsidade. Com um beijo de traidor, Judas marcou Jesus para ser preso. Amarrado e humilhado, Jesus foi arrastado pelas ruas escuras de Jerusalém. Seus acusadores, movidos pela inveja e pelo medo, lançavam insultos e falsas acusações. Distorceram suas palavras, deturparam seus ensinamentos e o pintaram como uma ameaça à sua autoridade e ao seu modo de vida. O julgamento foi uma farsa, uma conclusão precipitada orquestrada por aqueles que se recusavam a enxergar a verdade. Testemunhas foram chamadas, seus depoimentos repletos de inconsistências e mentiras deslavadas. No entanto, durante todo o tempo, Jesus permaneceu firme. Ele falou pouco, seu silêncio um testemunho da injustiça do processo. Ele conhecia seu propósito, abraçava seu destino e se recusava a deixar que a escuridão extinguisse a luz que brilhava dentro dele. Pôncio Pilatos, o governador romano, encontrava-se no meio de uma disputa religiosa que mal conseguia compreender. Ele interrogou Jesus, buscando uma razão válida para condená-lo, mas não encontrou nenhuma. Ele via em Jesus não um criminoso, mas um homem inocente preso nas engrenagens do fervor religioso. A esposa de Pilatos, perturbada por um sonho, implorou para que ele libertasse Jesus, alertando sobre as graves consequências de condenar um inocente. Dividido entre sua consciência e seu desejo de manter a ordem, Pilatos apresentou à multidão uma escolha: Jesus ou Barrabás, um conhecido assassino e líder de rebeliões. A multidão, incitada pelos gritos dos sacerdotes, rugiu sua decisão: liberte Barrabás, crucifique Jesus. Despido de suas vestes e coberto por um manto púrpura esfarrapado, Jesus recebeu o instrumento de sua execução, uma pesada cruz de madeira. Enfraquecido pelas chicotadas e noites sem dormir, ele cambaleou sob o peso, sua carne rasgada pela madeira áspera. A jornada para o Gólgota, o lugar da caveira, foi uma procissão lenta e agonizante através da multidão que o escarnecia. Jesus, com o corpo tomado pela dor, seu espírito carregado pelo peso de nossos pecados, tropeçou e caiu repetidamente. Um espectador compassivo, Simão de Cirene, foi obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. Um lembrete pungente de que mesmo em nossas horas mais sombrias, não estamos sozinhos. Ao chegarem ao Gólgota, uma colina nos arredores de Jerusalém, os soldados rasgaram as vestes de Jesus. Jogaram-no sobre a cruz bruta, sua carne ferida e ensanguentada pressionada contra a madeira. Com cruel indiferença, martelaram pregos em suas mãos e pés, prendendo-o ao instrumento de sua tortura. Como se essa agonia não fosse suficiente, colocaram sobre sua cabeça uma coroa feita não de ouro e joias, mas de espinhos. Esses espinhos, afiados e implacáveis, perfuraram sua pele, fazendo jorrar sangue que escorreu por seu rosto. Um lembrete brutal da crueldade e depravação de que a humanidade é capaz. Com um gemido de esforço,
os soldados ergueram a cruz, deixando-a cair no buraco preparado com um baque seco. Jesus, suspenso entre o céu e a terra, gritou em agonia, suas palavras ecoando a dor de um corpo torturado e um coração partido. No entanto, mesmo em seu sofrimento, o amor de Jesus pela humanidade nunca vacilou. Com a voz rouca de dor, ele proferiu palavras que reverberariam por toda a eternidade. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele orou por seus algozes, por aqueles que o ridicularizavam, por aqueles que o haviam traído, demonstrando uma profundidade de amor e compaixão que desafiava a compreensão humana. Por 3 longas horas, Jesus permaneceu pendurado na cruz, seu corpo atormentado pela dor, sua vida se esvaindo lentamente. A multidão que se reunira para testemunhar o espetáculo lançava insultos e zombava de seu sofrimento. No entanto, havia alguns que lamentavam, com o coração tomado pela tristeza e incredulidade. À medida que o momento da morte de Jesus se aproximava, o céu escureceu, envolvendo a terra em um crepúsculo neestéstene. A terra tremeu, o véu do templo se rasgou em 2 e uma sensação de pavor e apreensão tomou conta de todos. Esses não eram meros fenômenos naturais, eram sinais cósmicos, um testemunho da magnitude do sacrifício que estava sendo feito. Com um último suspiro agonizante, Jesus exclamou: "Está consumado." Essas palavras, ditas com uma voz carregada de dor e triunfo, marcavam a culminação de sua missão terrena. Ele havia suportado o inimaginável, sofrido o sacrifício supremo e, ao fazê-lo, havia construído a ponte entre Deus e a humanidade. Sua obra estava terminada. Sua dívida paga. O preço pelo pecado havia sido pago, não com prata ou ouro, mas com o sangue precioso do Filho de Deus. A terra estremeceu uma última vez, como se em reconhecimento ao evento monumental que acabara de ocorrer. E então, silêncio. Um silêncio profundo e pesado que se abateu sobre a terra como um sudário. Enquanto a escuridão envolvia a terra, o corpo sem vida de Jesus foi gentilmente retirado da cruz. Seus seguidores, com o coração pesado de tristeza, envolveram seu corpo em lençóis de linho, ungindo-o com especiarias, como era costume entre os judeus. Eles o colocaram em um túmulo próximo, um túmulo escavado na rocha fria e implacável. Uma grande pedra foi rolada para selar a entrada. Guardas romanos foram posicionados, com ordens para impedir que alguém removesse o corpo. Toda a esperança parecia perdida. A escuridão do desespero ameaçava consumir os discípulos, seus sonhos desfeitos, suas esperanças crucificadas ao lado de seu Senhor. Mas mesmo nas profundezas de sua dor, uma promessa foi sussurrada ao vento, uma promessa feita pelo próprio Jesus: "Eu ressuscitarei." Os eventos daquele dia, o dia da crucificação de Jesus, poderiam ter parecido o fim da esperança, o fim da fé, o fim de tudo. Mas não foi o fim. Foi o começo, pois, ao 3º dia, a pedra foi removida. O túmulo estava vazio. Jesus Cristo havia vencido a morte, oferecendo o dom da vida eterna a todos que creem. E assim, a história da crucificação se torna uma história de esperança e redenção.